Queridos santos de Deus, uma vez mais vos saúda o vosso irmão em Cristo, Magno Alomba. É sempre bom ter a sua participação em meu canal. Você que ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade, se inscreva e ative as notificações para receber novas publicações aqui compartilhadas. Hoje iremos falar sobre o que é batalha espiritual. E para não perder muito tempo, iremos dar início à nossa leitura e, em alguns pontos, estarei aqui dando uma aplicação baseada na leitura que iremos ler, que, por sinal, é muito boa e indico para vocês, recomendo as Sagradas Escrituras. Vós cuidais de nela a vida eterna. Vamos dar a nossa introdução, o início. A batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo o que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Conceito da batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo o mundo está no maligno. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo de número 5, verso de número 19. Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem, eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas. E tais espíritos precisam ser expulsos. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Isso acontece muito. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Verso de número 8. O que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldições hereditárias ou de famílias com rituais de libertação. Principais crenças da pseudo-batalha espiritual. As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual.
A maldição hereditária é a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. Mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, o mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. A maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque, no passado, alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta tal geração, pede-se perdão por ela e, dessa forma, a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração, muito parecido com o batismo pelos mortos praticados pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pensam as escrituras em busca de sustentações bíblicas, como nós vemos em Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo de número 5, verso 9, e Isaías, capítulo 8, verso 19. Queridos santos de Deus, em uma próxima oportunidade, daremos a continuidade nesse lindo ensinamento para aprendermos um pouco o significado, o que é batalha espiritual.